Nesta aula, vamos ver um exemplo de aplicação de pesquisa operacional para resolver o problema do mix de produção. Iremos fazer a formulação matemática do problema e, em seguida, resolvê-lo utilizando o LPsolve. Então, vejamos aqui o enunciado do problema. Uma empresa pode fabricar cadeiras e mesas. Cada cadeira necessita de 5 tábuas de madeira e cada mesa de 20 tábuas. Ao todo, há no estoque de matéria-prima 400 tábuas. Cada cadeira precisa de 8 horas de trabalho e cada mesa de 12 horas. A empresa possui 500 horas de trabalho disponíveis. O lucro por cadeira é 45 e por mesa é 80. Assim, queremos saber quantas unidades de cada item devem ser fabricadas e qual é o lucro máximo que pode ser obtido. Vamos começar a modelagem do problema fazendo a definição das variáveis. Eu fiz aqui um desenho para resumir o nosso problema. Como recursos, nós temos tábuas na quantidade de 400 unidades e temos também o tempo na quantidade de 500 horas. E o que a fábrica vai fazer é transformar esses recursos em produtos, que podem ser cadeiras ou mesas. Cada cadeira possui um lucro unitário de 45 e cada mesa possui um lucro unitário de 80. E toda vez que a gente vai definir as variáveis, a gente tem que se perguntar: o que eu preciso saber ao final do problema? Ou seja, se eu fosse o dono dessa empresa, o que eu preciso decidir? Para esse problema, eu preciso decidir quantas cadeiras eu vou produzir e quantas mesas eu vou produzir. Então, a definição de variáveis mais natural é saber a quantidade de cadeiras produzidas e a quantidade de mesas produzidas. E aqui podemos usar as variáveis x1 e x2. Veja que a minha variável de decisão não é saber quantas tábuas eu vou utilizar ou quantas horas eu vou precisar. Isso vai ser uma consequência de quantas cadeiras e quantas mesas a fábrica produzir. E a função objetivo? A função objetivo, como nesse caso é a maximização do lucro, ela vai estar associada com esses dois valores, o 45 e o 80. Portanto, ela vai ser dada por 45 vezes x1 mais 80 vezes x2. E como estamos falando de lucro, queremos sempre maximizar o total dessa expressão. Vamos agora para o próximo passo, que é a escrita das restrições do problema. E aqui eu copiei o pedaço do texto. Aqui diz que cada cadeira necessita de 5 tábuas e cada mesa necessita de 20 tábuas. E no total, há 400 tábuas no estoque. Então vamos começar escrevendo a restrição de tábuas. Veja, se cada cadeira necessita de 5 tábuas e o número de cadeiras produzidas é x1, então o número total de tábuas utilizadas para as cadeiras vai ser 5 vezes x1. Analogamente, o número de tábuas utilizadas para as mesas vai ser 20 vezes x2. E esse lado da desigualdade diz para a gente o número total de tábuas utilizadas. Esse total tem que ser menor ou igual a 400. Essa aqui, portanto, é a primeira restrição do problema. A segunda restrição tem a ver com o tempo. Voltando aqui para o texto, vemos que cada cadeira precisa de 8 horas de trabalho e cada mesa precisa de 12 horas de trabalho. A empresa possui 500 horas de trabalho disponíveis. Portanto, esse primeiro termo aqui da expressão significa o número de horas que a empresa vai utilizar para produzir cadeiras. E esse segundo termo é o número total de horas que a empresa vai utilizar para produzir mesas.
A soma nos dá o número total de horas utilizadas pela empresa, que deve ser menor ou igual a 500. E aqui nós temos a segunda restrição do problema. Por último, precisamos especificar o tipo das variáveis. E nesse caso, tanto x1 quanto x2 são variáveis inteiras não negativas. São inteiras porque não faria sentido produzir metade de uma cadeira ou metade de uma mesa. E são não negativas, pois não é possível produzir uma quantidade negativa de algum produto. A forma de expressar isso de forma compacta é com essa expressão aqui. x1 e x2 pertencem ao conjunto dos inteiros não negativos. O modelo matemático completo está aqui. Primeiramente, a definição das variáveis. Aqui embaixo, a função objetivo, as duas restrições do problema e, por último, o tipo de variável. Eu escrevi o problema no LPsolve e eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição do vídeo, caso você queira baixar e rodar no seu computador. Então temos aqui a função objetivo, maximizar 45x1 mais 80x2, as restrições logo abaixo e, por último, o tipo das variáveis. Lembrando que no LPsolve, quando as variáveis são não negativas, a gente não precisa escrever isso na formulação. Porém, se as variáveis são inteiras, é preciso especificar escrevendo essa linha, int, e depois as variáveis logo à frente, separadas por vírgula. E no final, um ponto e vírgula, como em todas as outras expressões. Resolvendo esse modelo, obtemos aqui a solução ótima com o lucro total de 2.900. Aqui na aba dos resultados, o programa mostra para a gente que é preciso produzir 52 cadeiras e 7 mesas, gerando esse lucro total de 2.900. Portanto, a resposta final para esse problema é que devem ser fabricadas 52 cadeiras e 7 mesas, com o lucro total de 2.900. Finalizamos esse exemplo aqui e eu espero você na próxima aula.